bem-vindos. Vamos serenando nossos pensamentos e apreciar essa mensagem muito bonita trazida neste livro, Chico Conte Vivo. Sois a luz. Jesus se dirigia a Mateus. Quando o Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-nos, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo. Exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Que Jesus esteja conosco. Nosso pensamento sobre nosso Mestre Jesus, pedindo a expectação para todas as nossas atividades dessa noite. E vamos assim, então, cantando a musiquinha para dar por aberto a nossa reunião dessa noite, saudando todos os irmãos que Deus muito cedo estão aqui, preparando todo o ambiente para nos ajudar. Vamos cantar Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora irmã do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra escolheu, um braço de Deus, Maria deixou, sonho de Deus, Maria plantou pro mundo.
encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu por seu Deus, Maria, povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Que Jesus esteja com todos. Jesus está sempre protegendo todos. Agradeço demais o convite do Jorge, né, mais uma vez aqui na casa. Eu venho de tempos em tempos, né, aproveitando as férias da escola. Mas a gente sempre que vem aqui é uma alegria muito grande. Eu faço palestra em muitas casas espíritas. Essa daqui é a que tem a oração de abertura que mais me toca o coração. Dona Antônia, né? Dona Antônia, parabéns, viu? Que Deus lhe abençoe. Eu sempre, quando eu estava vindo para cá, acho que faz um ano que eu vim aqui da última vez, eu comentei com a minha família, né? Será que aquela senhora que faz a prece cantada vai estar lá? E graças a Deus está, que bom, né? Muito bem. Antes de começar a palestra, já que o Jorge citou o livro, né? Eu queria fazer um pequeno comentário. Eu tive a felicidade de ser agraciado com a impressão pela Federação Espírita do Estado de São Paulo desse livro. Por que eu digo a felicidade? Porque hoje em dia é muito fácil você imprimir um livro de qualquer assunto. Você contrata uma gráfica virtual, manda o arquivo pela internet e você tem quantos exemplares você quiser pagar, né? Em termos de livros espíritas, é preciso tomar muito cuidado com a origem disso. Mesmo sendo de origem mediúnica, pode ter conceitos equivocados a respeito da nossa doutrina. E o livro sendo analisado e editado pela FESP é uma garantia de que passou pelo crivo da Federação, né? Passou pela análise deles. Então, me sinto muito feliz com isso. O Espírito Manuel Dantas escreveu, ele que orientou a levar o livro lá, né? Está na segunda edição, isso também me deixa bastante contente, porque foi um sucesso de vendas. A primeira se esgotou rapidamente, a segunda edição está lá, todos os direitos autorais eu doei para a Federação, né? Para que eles possam continuar fazendo obras tão fantásticas como fazem. Quem puder ler, então, por favor, está à disposição aí. Quem puder adquirir, também, não é? Se quiser ter em casa, vai estar ajudando lá a FESP, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos falar de uma história de fé, esperança e perseverança. É uma história que está no capítulo 5 do Evangelho de Marcos e vai tratar da cura da mulher hemorroísa. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa história, e esse nome é meio esquisito, né? Mulher hemorroísa, o que é isso? É uma mulher que sofria de uma hemorragia há muito tempo, né? Uma hemorragia constante. Diz o Evangelho que ela padecia desse mal há 12 anos. Imaginem alguém com uma hemorragia frequente, constante, ininterrupta, durante 12 anos seguidos. E ela já tinha procurado cura em tudo quanto é lugar, tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e, ao contrário de melhorar, ela só piorava. Então, existe um encontro dela com Jesus e se dá a cura. E a gente vai ver direitinho como é que isso daqui aconteceu. Eu vou pedir licença para ler um trechinho aqui, para não perder nenhum detalhe, né? Então, Marcos começa contando que, no comecinho do capítulo 5, que Jesus estava com seus apóstolos em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade em que Jesus ficava bastante tempo, era o lar de alguns apóstolos, todos eles pescadores, e Cafarnaum ficava às margens do Mar da Galileia, não é? Então era no Mar da Galileia que eles desempenhavam a sua função profissional, pescavam, antes de conhecer Jesus, obviamente. Lá era a casa de Pedro, Jesus se hospedava muito na casa de Pedro. Vários dos acontecimentos tidos como milagrosos, narrados nos evangelhos, se deram em Cafarnaum. E aí o Espiritismo vai explicar que não são milagres, são coisas que na época as pessoas não compreendiam. Hoje, talvez ainda a gente não compreenda todos esses acontecimentos, mas a ciência vai chegar um dia que vai explicar.
não é? Jesus, conhecedor de tudo, de todas as causas, de todo o funcionamento do nosso corpo, conseguia então manipular as células através do seu magnetismo, através da sua ação fluídica, para promover aquelas curas que eram consideradas milagrosas. Então Jesus estava em Cafarnaum, pega um barco e vai atravessar o mar, não é? Então Marcos começa contando assim: chegaram ao outro lado do mar, ao território dos Gerazenos. Então eles estavam em Cafarnaum, pegaram o barco, foram para o outro lado do mar. Que mar é esse? Acabei de falar, o Mar da Galileia. E na verdade, uma curiosidade para vocês aqui: o Mar da Galileia não é um mar, é um lago. Não é? É o Lago de Genezaré. Tem vários nomes: Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, Mar da Galileia. Por que as pessoas chamavam de Mar da Galileia? Primeiro porque ele estava na Galileia, né? E ele era tão grande quanto o mar. Para a gente ter uma noção mais ou menos do tamanho desse lago, que era chamado de mar, eu moro na zona norte de São Paulo, mais para frente do Sambódromo. Vocês conhecem onde é? Sambódromo, Anhembi, ali, né? Para vir para cá hoje, por exemplo, eu saí da minha casa, peguei a Avenida Brasleme, entrei ali perto do Campo de Marte, peguei a Tiradentes, Santos Dumont, Anhangabaú, 23 de Maio, Indianópolis, Avenida Jabaquara, e aí, né, umas quebradinhas, e cheguei aqui. Esse percurso deu aproximadamente 16 quilômetros da minha casa para cá. O Lago de Genezaré, em uma das extensões dele, possuía 19 quilômetros, mais do que da minha casa até aqui. E na outra extensão, aproximadamente 13 quilômetros. Estou dizendo isso porque, para a gente comparar, o município de Itapecerica da Serra, que é aqui pertinho de São Paulo, tem 151 quilômetros quadrados. O município de Araçariguama, no comecinho da Castelo Branco, tem 149 quilômetros quadrados. Ou seja, a quantidade de água que tinha lá no Lago de Genezaré é maior em área do que Araçariguama e maior do que Itapecerica da Serra. Imaginem vocês aqui no Jabaquara, tentando enxergar a Zona Norte perto do São Módromo e aquele volume, aquele espelho d'água. Era esse que era o lago. Tinha que ser chamado de mar mesmo, não é? E era tão grande que ali tinha onda, tinha peixe, era realmente um verdadeiro oceano. E as pessoas atravessavam de barco, tinha praia de um lado, tinha praia do outro, e é isso que o Marcos conta aqui, então. Eles chegaram lá na região dos Gerazenos e, ao sair da barca, Jesus foi ter com ele um homem possesso de um espírito imundo. Aí o Marcos vai contar a cura deste homem. Quem conhece o Evangelho vai se lembrar, não é, que Jesus adverte aqueles espíritos que estavam obsidiando aquele rapaz. Os espíritos saem correndo, assustam uma vara de porcos, esses porcos caem no precipício e tal. Não é dessa história que a gente quer contar, né? Marcos prossegue, então, depois que eles voltam, né, depois que acontece tudo isso lá na região dos Gerazenos, tendo passado Jesus da barca novamente para o outro lado, ou seja, ele voltou para Cafarnaum, concorreu a ele muita gente, e ele estava junto do mar. Jesus chega de barca, desembarca ali na praia, não é? E conforme ele vai chegando, as pessoas vão se aglomerando em volta dele. Por quê? Porque nessa altura da vida pública de Jesus, ele já era muito conhecido. Em qualquer lugar que ele ia, a multidão se aglomerava ao redor dele, querendo tocá-lo, querendo ver uma cura, querendo ver algum tipo de fenômeno, querendo ouvi-lo falar, querendo beber dos seus ensinamentos, não é? Então era muita gente que ia mesmo. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: imaginem a rua 25 de março na época do Natal, não é? Na época do Dia das Crianças, na época de Halloween, na época de Carnaval, aquela multidão. Quem gosta de ir lá na 25 de março vai saber do que eu estou falando. Quem vai de metrô, desce na estação São Bento, vai ali pela ladeira Porto Geral, e aquela muvuca toda, todo mundo. Era assim que acontecia quando Jesus chegava em algum lugar. Todo mundo acorria para onde ele estava. Chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, o qual, vendo, lançou-se aos seus pés e pedia-lhe com insistência: minha filha está nas últimas, vem e impõe sobre ela a sua mão para que seja salva e viva. Então, existia uma sinagoga lá em Cafarnaum. Falando um pouquinho da história dos judeus, eles tinham o Templo de Jerusalém como principal local de adoração a Deus, o templo que havia sido construído por Salomão mais ou menos no ano 900 a.C.,
não é? E por obrigações religiosas, todos os judeus de todas as regiões que compunham a região da Judéia, né, as 12 tribos de Israel, todos eles 3 vezes por ano, pelo menos, tinham que ir a Jerusalém para prestarem os seus ofícios religiosos. Quando eles não estavam nessas festividades religiosas, eles celebravam todos os sábados a sua religiosidade nas sinagogas de cada uma dessas localidades. Então Jairo, que era o chefe da sinagoga lá de Cafarnaum, foi pedir a ajuda de Jesus. Quando vê Jesus descendo da barca, vai lá e implora: por favor, venha à minha casa e põe a sua mão sobre a minha filha, porque ela está morrendo. E Jesus vai. E aí eu disse que a gente não ia contar a história lá do processo de Gerazenos. Também não é a história de Jairo que nós vamos contar, mas vai acontecer no meio do caminho. Quando Jesus começa a acompanhar Jairo para a sua casa, que ficava nas proximidades da sinagoga, aquela multidão foi se aglomerando, e aí eis que acontece o nosso ponto principal, então. Um fluxo de sangue, que tinha sofrido muito de muitos médicos e gastado tudo quanto possuía, e que longe de ter sentido melhoras, antes cada vez se achava pior. Eu falei, não é? Ela gastou tudo que tinha procurando médicos, ao invés de melhorar, ela piorava. Tendo ouvido falar de Jesus, foi por detrás, entre a turba, e tocou a sua veste, porque dizia para si mesma: se eu o tocar, ainda que seja só um manto da sua veste, ficarei curada. Olha o que Marcos escreve. Imediatamente parou o fluxo do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada do mal. Jesus, conhecendo logo em si mesmo a virtude que saíra dele, voltado para a multidão, disse: quem tocou as minhas vestes? E aí aqui aparece, né, a figura de Pedro, que era sempre muito folclórica, né? Aquele Pedro apaixonado, que era 880, ao mesmo tempo que dizia: eu morro por ti, Senhor. No segundo seguinte vacila, afunda nas águas, ou então nega Jesus 3 vezes no episódio da crucificação, e depois se arrepende. Pedro volúvel como nós, seres humanos, somos volúveis, né? Então Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, você pergunta quem te tocou, a multidão te cerca, todo mundo está te tocando. 25 de março, hein, gente? Imagina a gente lá andando, saindo do metrô e de repente pergunta assim para alguém: quem que me tocou? Todo mundo está tocando. É aquele empurra, não é? Lá na saída do metrô. Mas Jesus disse assim. Pedro fala: tu vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Mas Jesus olhava em roda para ver o que tinha feito. Então a mulher, que sabia o que se tinha passado nela, cheia de medo e tremendo, foi prostrar-se diante dele. Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal. Então o que a gente tem que guardar aqui dessa passagem? A mulher, padecendo um fluxo de sangue há 12 anos, vai por trás de Jesus, toca na barra do seu manto, ele sente uma virtude saindo dele, e a mulher diz que foi: olha, fui eu, e eu fui curada imediatamente. E Jesus diz: vai, fica em paz e fica curada, a tua fé te salvou. Por que eu disse que essa é uma história de fé, de perseverança e de esperança? O Evangelho encerra a narrativa desse episódio aqui. Depois disso, Jesus já vai para a casa de Jairo e vai promover a cura da filha de Jairo. Porém, outras obras espíritas de médiuns fidedignos detalhes como era a vida dessa mulher. 12 anos sofrendo uma hemorragia. Ela era uma mulher muito rica, vivia na região de Decápolis. Decápolis é um conjunto de cidades, de 10 cidades, que ficava à margem direita do Rio Jordão, no caminho entre a Palestina e a Arábia. E ela, então, gasta todo o seu dinheiro, fica na miséria, fica sem recurso nenhum. E naquela época, a mulher era considerada impura nos seus períodos menstruais, né? A lei de Moisés mandava assim: ela não podia ser nem cumprimentada pelos homens, porque senão eles também ficavam impuros. Ela não podia fazer a comida da casa naqueles dias, ela não podia frequentar a sinagoga. Enfim, ela era considerada impura durante uma semana do mês, por exemplo. Uma mulher que constantemente
padecia de um fluxo hemorrágico, era uma mulher, podemos dizer, maldita pela sociedade. Era uma mulher desprezada, era uma mulher que vivia solitária, nem os parentes queriam saber dela. Por quê? Porque ela era impura o tempo todo. Ela não podia fazer comida para ninguém a não ser para ela. E a mulher naquela época, numa sociedade machista, era quase que uma serviçal, não é? Então ela não podia limpar a casa, ela não podia tocar a roupa que você vestisse, ela não podia arrumar a cama onde você dormia. Era uma mulher totalmente desprezada pela sociedade, vivia à margem da sociedade. Esse conjunto de cidades de Decápolis ficava a mais ou menos 200 quilômetros de Cafarnaum. Ela ouve falar de Jesus, que está promovendo curas, procura saber aonde ele fica a maior parte do tempo e descobre então que Cafarnaum era como que uma sede, um quartel-general de Jesus, e resolve ir para lá. Sozinha, viajando dia e noite, a pé, porque naquela época não existia outro tipo de viagem a não ser a pé ou no lombo de um animal, mas como ela sangrava, ela não podia ficar em cima do animal, porque senão o animal ficava sujo e ela ia sofrer mais preconceito ainda. Para caminhar 200 quilômetros. Um ser humano saudável caminha mais ou menos de 5 a 6 quilômetros por dia, que é o que a gente aguenta no ritmo bom, caminhar, dar uma pausa para descanso, parar um pouquinho para comer e tal. Então, 5 a 6 quilômetros por dia, a gente vai ver 200 dividido por 5, vai dar 40 dias, se fosse um ser humano saudável. Ela, fraca, não sei se alguém aqui já teve anemia. Quem tem uma hemorragia muito grande deve ficar anêmica, eu presumo, não é? A pessoa fica desanimada, fica desmotivada, às vezes não consegue nem se manter em pé por muito tempo nas pernas. Ela sai da cidade dela para andar 200 quilômetros. Quantos dias demorou para chegar em Cafarnaum? Não sabemos. Mas ela chegou, fé, perseverança. E na hora que ela vê aquela multidão se aglomerando em volta de Jesus, ela se sente envergonhada pela sua condição de enferma. E não tem nem coragem de se apresentar de frente para Jesus, face a face. Mas a fé que ela possuía é tão grande que ela pensa, se eu tocar na barra do seu manto, eu serei curada. Na barra do manto. E aí, uma outra curiosidade, eu gosto bastante de falar curiosidades, não é? Existia uma recomendação no livro de Números, né, que foi escrito por Moisés, dando várias regras, não é, para o povo judeu, e ele diz, lá no capítulo 15 de Números, versículos 38 a 40, que nas bordas das suas vestes façam franjas, como se Deus estivesse orientando os judeus, não é? E nas franjas das bordas ponham um cordão azul, e as franjas lhes serão lembranças dos mandamentos para que os cumpram. Ou seja, todo judeu devia usar por baixo das suas vestes um manto. Esse manto tinha franjas na ponta, as franjas eram bordadas com cordões azuis. E para que isso servia? Porque quando eles olhavam aqueles cordões azuis, ou por baixo da veste, né, por baixo das suas túnicas, ou até pelas mangas aqui, hoje a gente ainda vê esses judeus lá do Bom Retiro, né, tem alguns que tem por baixo da camisa, assim, aquelas franjinhas, não é? Eles usam até hoje isso para servir de lembrança dos mandamentos. Eu acho isso de uma simbologia tão bonita, não é? Quais são os mandamentos? Os 10 mandamentos. Aqueles que, se toda a humanidade respeitasse, eles não são ultrapassados, apesar de terem sido recebidos por Moisés no Monte Sinai há praticamente 3.400 anos. Não matar, não roubar, não desejar o que é do próximo, não prestar falso testemunho, respeitar pai e mãe, honrar a Deus acima de tudo. Se a humanidade seguisse esses 10 mandamentos, nós já viveríamos num mundo perfeito. Não é? E os judeus então têm esse manto como uma lembrança desses mandamentos. E aí eu peguei o nome, eu não sei pronunciar, não é? Mas a franja se escreve assim, tzitzi, e o talit é o chale onde essas franjas ficam. Então hoje em dia, os judeus ainda usam esse talit nas cerimônias religiosas mais importantes, nas suas datas festivas, e aqueles que são mais tradicionais usam o tempo todo, para o tempo todo estar em contato com Deus, então em contato com esses mandamentos. Curiosidade, não é? Dizem, tem até pinturas que mostram isso, da mulher se aproximando por trás. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar com facilidade. Ela tocando numas franjas azuis por baixo da roupa de Jesus. Então esse tzitzi, não é? O que está ali no talit do manto de Jesus. Tem aqui. Tem aqui, ó. Meu filho está me mostrando. É que aqui está muito pequenininho, mas dá para ver, ó. Tem aqui, ó, a franja azul
o cordãozinho e a mulher tocando aqui, né, nesse daí. Ou seja, Jesus estava usando um desses. Ué, Marcos, mas Jesus estava usando um talit por quê? Porque Jesus era judeu, né? Foi educado de acordo com os ensinamentos judeus, de acordo com os ensinamentos judeus da religião judaica, e não tem nada de mais nisso, não é? Que bom que ele respeitava o meio e a sociedade em que ele viveu. Não contra nada, ao contrário, ele resumiu todos os mandamentos, que aí não são só os 10, mas se a gente pegar depois toda a literatura mosaica, vai ver que os judeus têm 613 artigos de fé, que falavam sobre tudo. E ele dizia, desses 613, de tudo que os profetas já falaram, vamos resumir em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então Jesus resume tudo isso no mandamento de amor. E aí a mulher se aproxima então e toca nas franjas de Jesus e é curada imediatamente. E Jesus diz, eu sei que alguém me tocou porque eu senti uma virtude saindo de mim. O que é essa virtude saindo de Jesus? Justamente aquilo que eu comentei há pouco, são os fluidos dele, não é? A força magnética. Quando nós recebemos um passe, por exemplo, na câmara de passe, existe ali um circuito formado entre o desejo do passista de ajudar quem está recebendo o passe e a vontade de quem está recebendo o passe de receber aquela ajuda. É necessário que esse circuito se feche para que essa ajuda seja efetivada. Em qualquer tipo de tratamento espiritual. Vocês têm tratamento para a saúde aqui? Tem? De sexta-feira. O tratamento para a saúde é assim que se faz também. Independentemente de como seja a mecânica do trabalho, não é? Existe a doação que vem do mundo espiritual, é filtrada pelo médium e é direcionada para o paciente, e existe a vontade do paciente receber essa cura. Porque se não houver vontade, se a pessoa vier por vir, eu não acredito muito, eu vou lá porque minha esposa está insistindo, porque o meu filho mandou alguma coisa, ele fica refratário à ajuda que pode ser dada. Eu não sei se os passistas aqui têm experiências desse tipo, mas eu, quando aplico o passe, às vezes a gente percebe que você está aplicando o passe, mas parece que aqui tem um espelho que vai e volta, né? A pessoa está gelada, não está recebendo. Por quê? Não está em sintonia com aquela troca fluídica que está acontecendo. A vontade dessa mulher hemorroísa era tão grande de ser curada que ela estabeleceu a sintonia sem que Jesus operasse a sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Jesus era constante de ajudar os outros. Então, na hora que ela toca na barra do manto dele, ela estabelece um circuito fluídico que vai lhe curar imediatamente. Imediatamente. Depois de 12 anos de padecimento, 12 anos de sofrimento e tudo quanto é tentativa da época para achar a solução do seu problema, ela é curada imediatamente. Por quê? Porque o magnetismo de Jesus, a sua superioridade moral, era tão grande que, na hora que combina aquilo que ele pode oferecer com a vontade da mulher de ser curada, os bons fluidos de Jesus vão exatamente no ponto que estava em desequilíbrio na dor dela. Fé. Esperança, ela saiu lá de Decápolis. Perseverança, caminhou 200 quilômetros até chegar em Cafarnaum, sofrendo hemorragia fraca, anêmica, sem conseguir, sem conhecer Jesus. Ela havia ouvido falar de Jesus. Como que está hoje a nossa fé? Como que é a nossa perseverança? Como que é a nossa esperança? Diante dos obstáculos que a vida nos oferece. Nós tropeçamos no primeiro e já praguejamos, já desistimos, já nos desestimulamos. Eu gosto de comparar a nossa vida com uma corrida de obstáculos. Sabe, nas Olimpíadas, tem a corrida dos 100 metros rasos, né, que dá o tiro e o cara dispara e chega, o Usain Bolt chegava lá em 9 segundos, e tem a corrida de obstáculos, que eu não sei quantos metros são, ela é um pouco mais longa, e as pessoas vão pulando aquelas travezinhas, né, em forma de U invertido. Como que acontece uma corrida de obstáculos? O sujeito sai, o atleta dispara, quando é dada a largada, corre um pouquinho, pula um obstáculo. Mal ele põe o pé no chão, toma um impulso, já tem outro obstáculo na frente. Pulou mais um, até chegar no final, na linha de chegada. Ele consegue pular todos os obstáculos sem tropeçar? Raramente. Muitas vezes o corredor bate o pé numa daquelas traves, cai no chão, se levanta rapidamente e continua. Por quê? Porque se ele fica caindo no chão, ele perde aquela prova.
ele é desclassificado. Ele sai daquele ambiente da Olimpíada que ele demorou tanto para conquistar, para ter o mérito de estar lá. A nossa vida é assim. Como será que a gente pediu a nossa reencarnação? Será que foi fácil? Né? Será que eu preenchi algum requerimento lá, dei para o chefe do departamento reencarnatório, ele carimbou, aprovado, e eu vim para cá no dia seguinte? Essas chances que nós temos aqui podem demorar muito para acontecer. É a minha entrada na Olimpíada. Aí eu venho aqui, eu começo a minha corrida de obstáculos, pulo primeiro, opa, que legal, e fico olhando para trás. E quem vive no passado é museu. Não vejo o segundo obstáculo, tropeço nele e caio no chão. O que tem que fazer? Dizia antiga e sábia canção, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem mais um obstáculo na frente, e tem mais um, e tem mais um, e tem mais um, para serem superados. Para quê? Para o nosso adiantamento moral, para o nosso adiantamento intelectual. Cada dificuldade que eu consigo transpor aqui na minha vida, eu vou aprimorando a minha intelectualidade. Cada desafio que eu tenho, que me provoca desconforto emocional, que me coloca frente a frente com dificuldades financeiras, que me põe ao lado de uma pessoa muito querida que está doente, ou qualquer outro tipo de aflição e sofrimento que venha para a minha vida. Cada vez que eu supero isso, eu vou crescendo em moralidade. É esse o nosso objetivo aqui na vida. Muita gente fala que a reencarnação é uma escola, é um hospital, né? Tem gente até que fala que a Terra se assemelha a uma prisão. Pode ser tudo isso, porque nós, durante as nossas existências, não conseguimos, por enquanto, só caminharmos em direção à nossa evolução. Infelizmente, nós entramos em desentendimento com outros também. Então, junto com aquele pouquinho que eu consigo evoluir, eu coleciono alguns adversários na vida. E aí, nas minhas outras reencarnações, eu tenho que me reconciliar com esses adversários. Mas esse não é o principal objetivo da reencarnação. Se eu consigo ter uma vida isenta de conflito com os outros, e como que eu faço isso? Vivendo o Evangelho, respeitando, fazendo ao meu irmão aquilo que eu gostaria de receber, não fazendo ao meu irmão aquilo que eu não gostaria de receber. Cada vez que eu consigo impor esse ritmo na minha vida, eu não conquisto mais essa legião de inimigos que eu conquistei no passado. E aí, conforme eu vou me ajeitando com todos eles, eu vou me reconciliando, as minhas próximas vidas terrenas, ou em qualquer outro planeta condizente com a minha condição evolutiva, serão para aperfeiçoamento intelectual, aperfeiçoamento moral. Esse é o nosso objetivo principal. E para isso é preciso ter fé, é preciso ter perseverança. Não dá para desistir no primeiro obstáculo que aparece. E qual que é o nosso motivo para essa não desistência? Saber que Jesus está ao nosso lado. Né? Ele disse, estarei com vocês até o final dos tempos. E Ele está. Se Ele não está pessoalmente para que eu vá e toque na barra, na orla do manto dele, Ele está através de outras pessoas. Existe uma imagem muito bonita que diz que nós podemos ser braços, mãos e lábios de Jesus. Nós podemos ajudar os outros, estamos aqui para conviver. Hoje você precisa de ajuda, eu ofereço, amanhã sou eu que sou necessitado e você vem em meu socorro. Jesus se faz presente aqui na Terra através da nossa interação. E aí, para caminhar para o final da minha fala, eu vou contar uma história para vocês sobre fé, não é? E é uma história que ela pode parecer meio esquisitinha, mas que no final vocês vão entender o que eu vou falar. Um homem, um jovem, tinha um compromisso muito importante num determinado dia. Então, ele cumpre ali a sua função profissional, a casa, morava sozinho, toma um banho, coloca uma roupa boa, não é? E se prepara para sair para o seu compromisso. Já é de noite, ele pega a chave do seu carro, porque ele queria chegar rápido lá, então ir de carro para ele era a melhor solução, e na hora que ele começa a caminhar na sala da sua casa, a luz acaba. Escuridão completa. Ele não se preocupa em descobrir a causa daquela escuridão, ele pensa, depois eu resolvo, eu tenho meu compromisso importante, que eu preciso estar nele exatamente no horário, com toda a pontualidade possível. Continua a caminhar e tropeça. Num tapete, numa mesinha, alguma coisa. Na hora que ele tropeça, ele se desequilibra e solta a chave e a chave cai no chão, a chave do carro. E aí ele fica preocupado, puxa, eu preciso achar a chave do meu carro, porque senão eu não vou chegar a tempo no compromisso. Se ajoelha, começa a tatear o chão, sente a textura do tapete, sente a textura mais fria do piso, sente o sofá, o móvel, não acha a chave.
começa a entrar em desespero. Eu preciso achar essa chave, eu preciso achar essa chave. Aí, de repente, ele levanta a cabeça e vê pela janela da sala que na rua tem luz. O poste está iluminando a rua. Era um problema interno da casa dele. Então, aí ele tem a seguinte ideia: eu não consigo achar minha chave aqui dentro porque está escuro, eu vou procurar ela lá fora que está claro. Ele vai, abre a porta da casa, vai para a rua e começa a procurar. No jardim de casa, na calçada, no meio-fio, vai até o meio da rua. Óbvio que ele não encontra chave nenhuma, por quê? Ele deixou a chave cair dentro da sala, né? Um vizinho que estava observando ali naquela hora, percebe a preocupação do rapaz e vai em seu auxílio. O que aconteceu, meu jovem? Perdi a chave do meu carro e estou super atrasado. Não dá nem tempo mais de eu querer pegar um ônibus, chamar um Uber. Eu preciso de carro. Calma, vamos achar. E o vizinho continua procurando com ele. Depois de uns 10 minutos de busca infrutífera, o vizinho fala assim: você sabe mais ou menos aonde ela caiu, né? Para a gente concentrar os esforços? Eu sei, ela caiu lá na sala da minha casa. E por que a gente está procurando aqui fora? Ah, porque aqui fora tem luz e lá dentro está escuro. Essa é a história. O que isso tem a ver com fé, gente? Às vezes, a gente vai buscar fora aquilo que tem que ser resolvido aqui dentro. A nossa fé é genuinamente nossa. Por mais ajuda que os outros possam nos oferecer, simbolizada nesse vizinho, e na vida prática, é o centro espírita, é o atendente fraterno que nos recebe aqui para ouvir os nossos problemas, é o pastor da igreja religiosa, é o padre da igreja católica, todos eles podem nos ajudar, mas se eu não resolver aquilo que está aqui dentro de mim, eu não faço essa fé crescer. É preciso que eu busque aqui dentro o que tem de perdido aqui dentro. O que tem de perdido dentro de mim? Tem o germe divino. Nós temos o DNA divino correndo em nosso sangue. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados com o potencial do desenvolvimento da fé. Para todos os nossos compromissos importantes da vida, eu tenho que primeiro resolver aqui dentro, apagar aquele mal que me consome, ou acender a chama que vai me libertar daquela escuridão interior, para aí sim eu poder ir para fora. Essa mulher irmã Ruísa fez isso. Ela batalhou contra tudo que era contrário. Ela conseguiu iluminar-se por dentro para chegar perto de Jesus e receber todo o auxílio que ele pode oferecer. Hoje ainda é assim. Jesus está pronto para nos ajudar, para nos oferecer auxílio. Por que não conseguimos ser ajudados muitas vezes? Obviamente, existem problemas reencarnatórios que trazemos de outras vidas. E aí, da mesma forma que uma criança não gosta de tomar um remédio amargo, mas é ele que vai dar a cura, os adultos não gostam de passar por aflições também que vão lhe colocar no caminho certo, mais ou menos, não é? Então tem algumas coisas que a gente não consegue resolver. Aí vai entrar a nossa sabedoria, a nossa humildade, a nossa resignação. Outras, muitas vezes é por falta de esforço da nossa parte. É por comodismo, por estarmos acomodados naquela vida de sempre. Que bom que tem tanta gente aqui nesse salão hoje, uma noitezinha fria, né? A gente podia estar em outro lugar, podia estar vendo novela, podia estar tomando uma sopa quente em casa, mas nós escolhemos estar aqui. E isso é muito bom. Isso mostra a fé em movimento dentro de vocês. Para a gente não fazer igual o sujeito que ficou procurando a chave em outro lugar que ela não tinha caído. Vamos buscar aqui dentro aquilo que nos move, aquilo que a gente acredita, a nossa fé, que ela cresça, ela supere todas as nossas dificuldades, para que realmente nós consigamos alcançar essa graça que é viver em paz, né? Falei no começo, se a gente respeitasse os mandamentos, esse mundo já seria feliz. A felicidade do mundo só depende de nós. Tem tanta coisa ruim acontecendo aí fora, mas tem tanta coisa boa acontecendo também que não é noticiada. Cada vez que a gente se transforma e age em favor do bem, a gente está ajudando o mundo a ficar um pouquinho melhor. O mundo só se transforma com a nossa transformação. Essa história de regeneração que já vem se arrastando há tanto tempo, e às vezes eu acho que os espíritos não compreendem direito isso. Não vai haver um fenômeno externo, uma invasão alienígena, uma guerra nuclear, ou qualquer coisa que o seja, que vai modificar o mundo. Essas coisas podem modificar o mundo no seu exterior. Não tivemos a pandemia e todo mundo falava, nossa, depois da pandemia vai ser uma maravilha, as pessoas vão ficar mais amáveis umas com as outras. Parece que piorou, gente, né? De alguns, parece que acendeu dentro aquilo que a pessoa tinha de pior.
externo que vai modificar o mundo, é a nossa transformação. Na hora que eu perceber que amar os outros como Jesus amou, que fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que me fizessem, é a ferramenta ideal, o mundo vai se transformar. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Começo na minha casa, estendo para a minha rua, vou para a minha comunidade, para o meu ambiente de trabalho, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu país, para o meu planeta. O poder da fé depende de nós. Iniciei hoje a minha fala dizendo que seria uma história de fé, esperança e perseverança. Que tenhamos essas 3 características sempre em nossa vida para que andemos sempre de mãos dadas com Jesus. E quem anda de mão dada com Jesus não fica sozinho nunca. Muito obrigado pela atenção de vocês.